Mas bem, pessoal, estamos aqui de volta para a gente conversar um pouco sobre a legenda dos três companheiros, espiritualidade franciscana, mística franciscana. Se você é a primeira vez que vem aqui no canal, a gente sempre está conversando sobre a tradição franciscana. Seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Frei Edson Matias e vamos aí conversar mais um pouco sobre esses textos tão ricos. Estamos nessa legenda dos três companheiros, uma geografia sobre a vida de Francisco de Assis. Estamos no número 59. Tem vários outros vídeos aqui, tá nessa playlist Legenda dos Três Companheiros. Esse texto de hoje ele tem 3 parágrafos. Vamos ler cada parágrafo e parar em cada um deles para a gente conversar um pouco. Além disso, o piedoso pai censurava os irmãos que eram demasiadamente rigorosos consigo mesmos nas vigílias, nos jejuns, e que se esforçavam muito nas penitências corporais, pois alguns se afligiam tão gravemente para reprimir em si todos os apetites da carne que cada um parecia odiar a si mesmo. O homem de Deus proibia-os, admoestando-os benignamente, repreendendo-os com bom senso e enfaixando as feridas deles com os vínculos de preceitos salutares. Muito bem. Você percebe aqui que Francisco tem esse rigor com ele mesmo, mas não é um rigor sem amor, né? É, Parece que ele via nesses irmãos muito rigorosos, né? Que queriam ali praticar obras de penitências, de jejuns muito intensos, né? E outras comportamentos de penitência muito exagerados, né? Isso era um problema, né? Revelava, parece que para Francisco, assim, peraí, né? Será que fizeram a experiência do Deus amoroso? Será que estão querendo conseguir, pelas próprias obras, a graça de Deus? Isso é um grande perigo. Francisco aqui parece que tem esse senso, que aí o Papa Francisco tem trazido à tona de novo a reflexão sobre aquele modo pelagiano, ou seja, achar que consegue a graça de Deus pelas próprias obras, como se nós fôssemos merecedores. Né? Não, eu consigo, né? Se eu viver bem, se eu rezar bem, então eu consigo a graça de Deus, né? Então esta mentalidade aí surgiu aí nos primeiros séculos da igreja, que depois, né, foi condenado como uma heresia, um erro de fé. Nós precisamos dedicar, nos esforçar, mas não é pelo nosso próprio esforço. Nós nos dedicamos para fazer um esforço para nos abrir à graça de Deus. Mas esse próprio esforço já é agraciado, se for retamente conduzido, né? No sentido em que já abrindo a graça de Deus. Onde está o fazer e operar? Em Deus. A nós cabe inicialmente esse pequeno voltar-se para Ele. Então Francisco de Assis chamava atenção, né, e fazia o quê? Repreendendo-os com bom senso e enfaixando as feridas deles, né? Talvez aí, escutando de Francisco, então o que nós vamos fazer? Né? Porque eu tenho tudo isso em mim. Os desejos egoístas não passam. Eu não preciso fazer penitência? Precisa, mas primeiro encontre o amor de Deus, né? É a partir do amor de Deus que vai surgir a necessidade do processo de fazer penitência, ou seja, abrir mão das próprias vontades para realizar as obras do Senhor. Então é pela experiência amorosa que pode surgir o desejo das penitências e não simplesmente o rigor pelo rigor, porque aí nós vamos nos tornar fariseus, né? Hipócritas, só de aparência, mas no fundo, né? Ou seja, está ali achando que pode fazer pelo próprio esforço e não pela gratuidade da bênção e da graça de Deus. Resumindo, é necessário nosso esforço, porém, em perseverando, confiando sempre na graça de Deus, que nos dá força para perseverar. Entre os irmãos que vinham para o capítulo, para a reunião dos frades,
ninguém ousava mencionar negócios mundanos, mas conversavam sobre as vidas dos santos padres e como melhor e mais perfeitamente poderiam encontrar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Se algum dos irmãos que havia vindo ao capítulo tivesse alguma tentação ou tribulação, ao ouvir o bem-aventurado Francisco falar com tanta doçura e fervor, e ao verem a penitência dele, era libertados das tentações e aliviados admiravelmente das tribulações. Pois, compadecendo-se, falava-lhes, não como juiz, mas como pai misericordioso aos filhos, e como bom médico aos enfermos, sabendo adoecer com os doentes e afligir com os atribulados. Não obstante, corrigia devidamente a todos os que cometiam faltas e reprimia os contumazes e rebeldes com a devida punição. Perceba que o equilíbrio de Francisco de Assis, né? Ao mesmo tempo que corrigia, mas ele fazia esse caminho pedagógico porque ele mesmo recebeu essa pedagogia divina, né? Deus foi paciente com ele. É um jovem muito ali vigoroso na busca de ser reconhecido, né? Então ele faz esse processo confiando e sendo agraciado pela pedagogia de Deus. Então vocês aqui um outro detalhe interessante, que entre eles ninguém ficava jogando conversa fora, no sentido de conversar balela, né? Coisa que não leva a nada, não acrescenta nada. Talvez seja um mal nosso hoje. Até mesmo entre nós, católicos, religiosos, é muita abobrinha, né? Que às vezes a gente pode, de repente, estar. Não é que a gente não vai falar de coisas divertidas de vez em quando, faz parte da vida, né? Não é que nós vamos ser sisudos, mas, porém, o tempo todo de superficialidade revela uma vida superficial. Né? O tempo todo de uma alegria só de fachada, uma alegria mundana, né? Essa alegria que não vem da profundidade, mas vem só do entretenimento, isso é coisas superficiais, né? Pode até acontecer em alguns momentos, né? Alguma coisa engraçada que aconteceu, isso tudo faz parte da vida. Porém, ficar só nisto revela um coração vazio, um coração que não, uma vida, uma alma que não perdeu de si, né? Perdeu de si, perdeu de Deus, já não busca os tesouros, aquilo que é o que dá sentido à vida, só procura chamar a atenção por falar de coisas, dos negócios do mundo que chama aqui, né? Seja de entretenimento, seja dos negócios financeiros, seja da organização das nossas instituições e comunidades, né? Mas ninguém traz algo verdadeiramente profundo. Esse é o que o texto aqui nos leva, né? A reunião dos frades, então, não era simplesmente aí para diversão. Isso tem acontecido, né, no decorrer do tempo, essa confusão entre entender a vivência fraterna como se fosse a vivência numa espécie de vida de entretenimento, como se eu fosse encontrar com outro para diversão, né? Para que a gente possa rir bastante falando coisas superficiais, coisas que não levam a nada a ninguém, né? E aí chama isso de fraternidade. Bom, isso não é fraternidade, porque aí a gente não precisava do segmento de Jesus Cristo para chegar aí, né? Bastava estar num grupo né, num clube, em algum lugar onde que a gente falaria coisas superficiais, coisas que não acrescentaria nada na nossa vida. Então veja que a busca dos frades levavam ele até nas conversas, né, no encontro aí, justamente a possibilidade de aprofundar mais o caminho e não simplesmente ser jocosos, né, assim. Às vezes se confunde isso, né? Os franciscanos eles são mais alegres. Aí essa alegria às vezes se entende como superficialidade. Isso é o grande perigo, né? O frade é alegre igual ele me entretém, ele é gente boa, né? E o que é isto, né? O que é a vida franciscana? É isto? Então vá gravar uma série pro Netflix de comédia, né? De sátira. Não precisa ser frade, não precisa ser franciscano para fazer isso. E nem deve, né? Na realidade.
Se algum dos irmãos que haviam vindo ao capítulo tivesse alguma tentação, olhando Francisco de Assis, a sua postura, a sua busca, eles já se tranquilizavam, né? O jeito de Francisco amoroso já tranquilizavam, já afastavam deles as tentações. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, com certeza sim. Quando a gente encontra pessoas realmente engajadas na sua resposta a Deus, a gente esquece, né, das nossas lutas, dos nossos problemas e nos encantamos pela aquela experiência ali que está diante de nós. Eu já vi em religiosos, em casais, em bispos, né? Na medida que falam, você percebe que realmente aquilo é verdadeiro, né? Que aquilo é profundo. Também já vi isso em filósofos, em poetas, de formas assim, mais dissolvida, né? Mas a gente vê isso claramente, né? Essa algo profundo é que a gente arrastar, é atraído, né? A palavra arrastar talvez não seja interessante. Somos atraídos por esses falar, este modo de ser, né? Ali falar como indicação desse modo de ser. Então, quando Francisco falava, então eles esqueciam, né? Das tribulações e ficavam animados. E Francisco os corrigia. Mesmo que falasse amorosamente, esse amorosamente não é esse amorosamente de hoje, né? Que é esse que nós vivemos hoje, que é essa ideia romântica, né? De adocicada, que não corrige ninguém, né? A gente tem encontrado isso muito, né? Nas formações que eu dou, nos cursos de teologia, pastoral, na, nas assessorias que a gente faz. O que acontece? Você está falando ali, trazendo o evangelho, a espiritualidade franciscana, aí alguém comenta assim: ah, mas isso vai de cada um. Não vai de cada um, né? A mensagem evangélica ela não pode ser dissolvida no gosto pessoal. Isso está virando como que uma doença, né? Uma doença entre nós, onde que agora é questão de opinião. Não é opinião amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Isso não tem negócio de concordar ou discordar, né? Não está nesse nível, nesse parâmetro, né? Então, assim, a correção ela é necessária. A nossa sociedade hoje é composta de pessoas, nós, estou falando de pessoas, nós, que tem muita dificuldade de receber correção. Né? Nós estamos cheios de nós mesmos. Eu estou certo, você está errado. Hoje mesmo aí as mídias, né? Os encontros da igreja, parece um monólogo. Né? A pessoa fala, 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 fala. Mas é a opinião dela. Né? A minha opinião é diferente. Porque eu vejo na internet isso, eu vejo aquilo, aí eu escolho só aquela parte, aquilo que tantas vezes eu tenho falado, que é a espiritualidade à la carte, né? Ou seja, eu vou ali, escolho só aquilo que eu quero. Ah, ele falou isso eu concordo, mas ele falou aquele outro eu não concordo. Aí eu tiro, né? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Tá, eu concordo, mas os bandidos têm que morrer, né? Ou seja, é à la carte, eu só aceito partes, eu não aceito a radicalidade do evangelho. Bom, aí a gente sabe que não é ser cristão, não é esse caminho. Francisco falava amorosamente, mas apresentava o evangelho. E apresentando o evangelho, eu e você e os frades da época precisavam de correção. Não tem jeito. Somos assim, né? A nossa natureza precisa de cura, de correção. E Francisco agia aí no Espírito Santo e o seu falar era correção também. É um amoroso que se preocupa. Não que, fique na sua opinião, que legal, você tem opinião, que bom, né? Fica aí. Né? Não, ele era o irmão, né? Que estava, vamos dizer, andando por caminhos errados. Terminado a reunião, o capítulo dos frades abençoava a todos e destinava cada um para as diversas províncias, diversas regiões, né, onde os frades habitavam. Aqui tem a questão da obediência, né? Francisco aí mandando os irmãos a trabalhar, transferindo, vamos dizer assim. Concedia a licença de pregar àquele que dentre eles tinha o Espírito de Deus e a eloquência idônea para pregar, clérigo ou leigo.
Aqui é interessante porque o Espírito de Deus, né? Quer dizer que tinha frades que que não tinham essa qualidade de pregador, né? Eles, de sua parte, recebendo a sua bênção com grande júbilo de espírito, iam pelo mundo como peregrinos e forasteiros. Interessante a gente lembrar do Evangelho, né? Jesus enviou 72, enviava 2 a 2. Francisco também segue este estilo. Nada levando pelo caminho, a não ser somente os livros nos quais pudessem rezar suas horas canônicas. Hoje nós chamamos de breviário, né? Onde está os salmos que os religiosos, clérigos e muitos leigos da ordem franciscana secular rezam, e leigos também em geral costumam adquirir esse costume, né? Onde quer que encontrasse um sacerdote, rico ou pobre, bom ou mau, inclinando-se humildemente, lhe fazia reverência. E quando era hora de hospedar-se, ficavam de preferência com os sacerdotes, a ficar com os leigos e seculares. Então essa proximidade muito assim decidida por parte de Francisco e dos primeiros frades, né, de estar sempre ligados e obedientes à igreja do lugar que eles chegam, sempre em serviço à igreja. E essa postura, não olhando para o pecado dos padres, né, porque eles, como qualquer ser humano, precisam constantemente da misericórdia de Deus, eles tratavam bem. Porque naquele tempo, a gente já conversou sobre isso, tinha os movimentos heréticos que achavam que os padres tinham que ser puros, imaculados, né? Só que isso não existe, né, na vida humana, a não ser a Imaculada Conceição e Jesus Cristo. Então, assim, e esses grupos achavam que tinha que ser, né, o sacerdote tinha que ser puríssimos, né? E aí alguns grupos queriam pregar a ideia que se o padre estivesse lá em pecado, os sacramentos não valiam, né? Então, esses movimentos heréticos, ou seja, erro de fé, né, um erro de afirmação, um equivocando, porque nós somos igreja santa e pecadora, mas em todos eles, tendo uma vida boa ou má, eles faziam reverência, né? Ou seja, respeitavam os sacerdotes. É interessante hoje, porque assim, em muitas comunidades que eu tenho ido, tem pessoas que têm feito reverência pra gente na entrada, né? Aí eles vêm com essa história de persona Christi, que a coisa não é bem assim, né? Mas também tem essa dinâmica, mas não é só isso. Mas não trata a gente bem. Eu não sei se vocês entendem o que eu estou falando, né? Ou seja, na igreja, reverência para o padre, faz vênia para o padre, esquece o altar, faz para o padre, né? Mas na vida cotidiana, quando está fora da igreja, falam mal, maltratam, né? Não reconhecem o trabalho do padre, e por aí vai. Né? Mas não vamos falar sobre isso, mas não é a postura franciscana, né? Nem o exagero, ele faz reverência para o padre, não justamente por causa do pecador em si, mas pela graça de Deus que passa por esse padre pecador, né? Então é a graça de Deus, o dom de Deus dado aos homens no ministério, né? Que traz Jesus Cristo. A Eucaristia celebra os sagrados mistérios. Essa reverência a essa graça de Deus, a esse poder de Deus. Presta atenção, ao poder de Deus, não ao Frei Edson, ao poder de Deus conferido, né? Ou seja, reconhecimento de tanto que Deus é misericordioso para conosco. Na figura dessas personalidades que às vezes vivem bem, às vezes vivem mais ou menos, às vezes vivem no pecado, no sentido de não ter bons exemplos, né? De andar um pouco extraviado, mas Francisco mesmo assim queria obedecê-los, né? Não queria contrariá-los e queria ser servo deles. Muito bem, vamos aí caminhar, né? Espero que tenha ajudado vocês aí neste número 59. Isso ajuda muito na nossa espiritualidade, na meditação, na vida de oração. Então, até mais, divulga aí o vídeo, né? Partilhe aí nas redes sociais, porque hoje tá difícil, né? A gente conversar um pouco nesses espaços. Espero que possa ter te ajudado aí e vamos firmes aí na caminhada. Tchau, até mais.